Quem nunca, né, se sentiu passado para trás num acordo ou talvez traído por alguém em quem confiava? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história bíblica poderosíssima, a de Jacó e seu tio Labão. É uma saga, viu? Cheia de conflito familiar, de muita trapaça, mas o mais legal, de uma estratégia divina que ensina muito sobre como navegar em situações bem complicadas. E pode parecer uma história de muito tempo atrás, mas olha, as lições que ela traz são super atuais. Principalmente quando parece que tá tudo dando errado, sabe? Que as chances estão todas contra a gente. Vamos ver juntos como a fé pode ser, na verdade, uma baita ferramenta estratégica. Então vamos lá. No centro de tudo temos duas figuras principais, Jacó e o tio dele, Labão. Eles são família, ligados pelo sangue, mas o que acontece entre eles é um verdadeiro drama de rivalidade e de esperteza que vai mudar a vida dos dois para sempre. E é uma grande lição para quem busca na fé aquela força para vencer os desafios, seja na vida pessoal ou nos negócios. Primeiro, a gente tem que entender o contexto, né? Jacó não tá chegando de férias na casa do tio. Ele tá literalmente fugindo. Fugindo do irmão Esaú, que tá furioso porque Jacó, com uma ajudinha da mãe, pegou a bênção de primogênito que não era dele. Ou seja, o cenário já começa bem tenso. E o primeiro grande teste para ele na casa de Labão não tem nada a ver com dinheiro ou com rebanhos, não. É uma questão do coração, uma coisa bem pessoal que vai testar a paciência e o amor de Jacó até o limite. Imagina a cena. Jacó chega e logo de cara, perto de um poço, ele encontra Raquel, a filha mais nova de Labão. E pronto, foi paixão à primeira vista. Esse encontro muda completamente o rumo da vida dele e o leva a fazer uma proposta bem ousada para o tio. Ele se oferece para trabalhar por 7 anos. 7 anos! Em troca de poder se casar com Raquel. E o texto bíblico até diz uma coisa bonita, que para ele esses 7 anos pareceram poucos dias, de tanto que ele a amava. Mas aí vem o golpe. Passados os 7 anos, chega a noite do casamento e, surpresa, Labão engana Jacó. Ele troca as noivas e, no lugar de Raquel, entrega a filha mais velha, Lia. A desculpa? Aquela desculpa clássica. É que o costume aqui é a mais velha casar primeiro. Pura malandragem. E olha que ironia do destino. Jacó, o enganador, agora provava do próprio veneno. E a solução de Labão para isso tudo? Simples. Ele vira para Jacó e diz, olha, se você ainda quiser a Raquel, vai ter que trabalhar para mim por mais 7 anos. Totalizando então 14 anos de trabalho. Um preço altíssimo. Tudo pela astúcia do tio. Depois desses 14 longos anos, a gente pensa que as coisas vão se ajeitar, certo? Que nada. O conflito só muda de campo. Sai do pessoal e vai direto para o profissional, para o mundo dos negócios. E é aí que a desonestidade de Labão sobe para um outro nível de injustiça. Jacó, querendo finalmente construir o seu patrimônio, propõe um acordo salarial bem inteligente. Ele continuaria cuidando dos rebanhos, mas, como pagamento, ficaria com todos os animais que nascessem com manchas, pintas ou listras. Labão, esperto como sempre, aceitou na hora. Ele pensou, esses animais são raros, vou sair ganhando. Só que o que acontece a seguir é impressionante. A estratégia de Jacó começa a dar muito, mas muito certo, e os rebanhos dele começam a crescer de forma espetacular. A reação de Labão? Ele simplesmente começa a mudar as regras do jogo. A Bíblia diz que ele mudou o acordo 10 vezes, tudo para tentar sabotar o sucesso do sobrinho. É bem nesse ponto, quando a injustiça parece não ter fim, que a história tem uma virada fascinante. Jacó não estava sozinho nessa briga. Uma estratégia divina estava prestes a entrar em cena e mudar tudo. E aqui a gente vê o plano em ação. É genial. Deus revela a Jacó, num sonho, uma técnica que hoje a gente chamaria de seleção genética. Ele pega umas varas de árvore, descasca umas tiras para ficarem listradas e coloca elas nos bebedouros bem na hora que os animais mais fortes iam acasalar. O resultado? A maioria dos filhotes nascia, adivinha só, listrada, com pintas e malhada. É a sabedoria divina usando a própria natureza para fazer justiça. E o resultado disso? Uma inversão de fortuna espetacular. A riqueza de Jacó dispara, os rebanhos dele se multiplicam absurdamente, enquanto os de Labão, que antes eram a grande maioria, começam a diminuir. A estratégia divina venceu a ganância humana. Com Jacó cada vez mais rico, o clima na casa de Labão ficou horrível. A hostilidade cresceu tanto que Deus deu uma instrução a Jacó. É hora de ir embora. E é nesse clímax que a história entrega a sua lição mais importante, sobre fé e perseverança.
Labão, claro, ficou furioso e saiu no encalço de Jacó e sua família. Mas antes que ele pudesse alcançá-los para fazer algum mal, Deus aparece para Labão em um sonho e dá um aviso bem direto. Cuidado, não ouse tocar em Jacó. Foi a proteção final, a garantia de que o plano de Deus ia se cumprir até o fim. E aqui está a essência de tudo, a grande sacada dessa história. A percepção de que Deus sempre tem uma estratégia para cada situação que a gente enfrenta. Aqueles desafios que parecem um beco sem saída são, na verdade, o palco perfeito para um plano muito maior se desenrolar. E a relevância disso hoje é total. Pensa num chefe injusto, num sócio que passa a perna, num contrato que foi quebrado. A história de Jacó ensina a gente a não desistir, mas a confiar que existe uma sabedoria superior, uma estratégia para virar o jogo e superar até as maiores injustiças, transformando o que parecia um fracasso em bênção. Então, a reflexão final que esse relato nos deixa é: qual é o Labão que se apresenta na nossa vida hoje? Onde é que a gente precisa olhar além do desafio imediato? E confiar que sim, existe uma estratégia divina só esperando para nos guiar até a vitória.